eu adoro ir contra as estatísticas, né? Eu adoro. Porque quando falam que é impossível, é só porque alguém não tentou. Então, eu sempre ouvi a história de eu ter virado vegetariana, como eu falei antes, eu comia carne 6 vezes no dia, né? E daí, na época da pandemia, eu estava muito dedicada, gostava muito, eu comia muita carne mesmo. Aí, o que aconteceu? Eu perdi o meu irmão e foi por uma morte não esperada, uma morte provocada. E eu vi que quando uma morte não é natural, ela causa muita destruição, né? Então, foi uma das maneiras que eu senti para eu me aliviar desse peso, né? Eu senti que se um animal não pudesse mais morrer por mim, para que eu tenha que comê-lo, e é por mim, não era as outras pessoas. Se eu pudesse evitar que um animal morresse de uma maneira que não é natural, só para eu me alimentar, sendo que eu tinha outras opções, eu não comeria mais. E assim, da noite pro dia, eu falei, nunca mais vou comer. Não vou mais comer. E daí, aquela loucura, eu não sabia o que comer. Eu só comia carne. E eu já amava musculação. Comecei a procurar nutricionistas e todos falavam, olha, não tem como você bater a quantidade de proteína, né, para o que você quer, sem comer nada de carne. E eu falava, não, mas nem que eu não bata mais. Mesmo que eu não consiga mais músculo, isso para mim é mais importante. E aí chegou nesse ponto de que eu procurei na internet, eu peguei Covid, eu ia fazer um intercâmbio fora, não consegui embarcar, mesmo assintomática, ia fazer um trabalho voluntário de 3 meses no México, ia cuidar de crianças com paralisia cerebral numa caravana. Aí já tinha fechado minha clínica, falei, não, agora eu vou pra lá. No dia, assim, 2 dias antes de embarcar que precisava do teste, fui fazer, deu positivo. Eu falei, mesmo meus sintomas. Aí eu falei, gente, acabou minha vida, né? Acabou minha vida, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais paciente, porque eu passei eles para outro serviço, porque eu ia ficar fora. Eu morava com meus pais, eu falei, eu vou ficar trancafiada aqui no quarto, porque eu tinha medo de passar para eles. Eu falei, eu não posso treinar, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou procurar vídeo de treinar em casa. Eu falei, eu vou começar a treinar no quarto. Tava na moda, né? Eu falei, é o que eu tenho para fazer. Aí comecei a acompanhar um cara que eu falei, nossa, e ele passa uns treinos muito bons, e ele era super forte. Aí eu descobri que ele era vegano. Eu falei, quê? Eu falei, ele é nutricionista, educador físico, e é vegano e forte. Eu falei, é nesse cara que eu preciso ir, né? Ele vai contra tudo que eu ouvi. Aí... Spoiler, sabemos quem que é. Sabemos quem que é, spoiler. Aí não teve jeito, né? Lindo daquele jeito, super capacitado. Eu comecei a acompanhar com ele e hoje eu consegui um horário perpétuo na agenda dele. Porque agora eu sou esposa do Márcio Magnani. Mas olha, Isa, já fazendo aqui um comentário. Santo de casa faz milagre? Faz milagre, faz gente. Milagre. Coitado, ele sofre, porque ele tenta ajustar a dieta ideal e a nossa rotina é uma loucura. Sei. E eu fui um desafio pra ele, né? Porque eu falei, olha, eu não quero comer nada industrializado, eu quero comer natural, eu não quero nada que seja de proteína animal. Ele falou, não, a gente vai fazer. Eu falei, é possível? Ele falou, não, vamos. E ele falou, você consegue, se você treinar certo. Ele me ensinou, né, que as proteínas... A carne é uma fonte de proteína, mas não é uma proteína... Não é só ela que tem proteína, né? A gente consegue proteína de grãos, então feijão, grão de bico, lentilhas, tofu. Então, existem vários alimentos, a soja, que você consegue muitas proteínas, né? Se você comer ovo, você consegue colocar no ovo também, né? Se não for vegano. Então, ele falou, não, a gente vai conseguir. E foi um desafio para ele também, porque ele nunca tinha preparado alguém que não comia carne. Olha só. Ele já era preparador, mas ele nunca tinha feito. Ele falou, a gente vai conseguir. E assim, foi um laboratório incrível de viver essa jornada. E a gente conseguiu, através... A base, claro que você perguntou do anabolizante, o anabolizante é um potencializador, né? Ele é um potencializador. Então, quem compete geralmente faz uso porque ele estimula muito, né? Então, ele faz os músculos crescerem. Mas a gente tem que entender que na fisiologia e na categoria também que eu queria, que é a biquíni, que é uma categoria mais magra, né? É uma categoria que você não precisa ter a musculatura muito exuberante, com treino certo e pesado. Não é treino fofo. Possível. É um treino pesado, disciplina, comida certa, você vai desenvolver. Porque o músculo, ele não está esperando anabolizante para crescer, ele está esperando estímulo. Então, se você estimulá-lo da maneira correta e colocar o substrato, que são as proteínas, para construí-lo, você vai conseguir. E você acha que toda pessoa consegue isso que você conseguiu, Isis? Eu acho que, assim, existem fatores genéticos, né? Não tem como a gente falar que tem pessoas que têm um biotipo que elas conseguem mais massa muscular, então existem os biotipos. Mas
é possível se você tiver disciplina e você aprender, porque, por exemplo, no fisiculturismo existem categorias. Então, quem tem um físico mais magro, como era o meu caso, é muito difícil competir numa categoria wellness, que é muito mais musculosa. Você enxergando a sua variabilidade genética, mas com dedicação e foco, é possível, é possível. Então, nunca acreditem que é impossível. Se você tiver um bom instrutor, um bom treinador, fazer as coisas com disciplina, você vai conseguir.